Oi, gente! Hoje vim trazer uma peça bem gostosinha de fazer pra vocês, que dá pra soltar bastante a criatividade, que é essa necessaire com visor plástico. E ela fica muito prática pra gente levar na viagem, porque daí dá pra enxergar os itens que tem dentro. É possível montar kits também com outros tamanhos, ou de repente fazer uma inteira de tecido e fazer kit com essa, que tem essa parte plástica, que fica super legal, pra gente já começar a ir pensando nos presentinhos aí pro Natal. E essa peça aqui eu fiz utilizando tecidos lá da loja Coisas da Teca e a gente tem cupom de desconto lá que é Arte da B. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer a nossa peça, aqui eu preparei um corte de 46 por 21 no tecido com a manta. Daí fui lá e fiz um quilt aqui no meu tecido e um pedaço de 46 por 21 no forro. E também tenho um plástico, e o meu plástico aqui tá medindo 46 por 13 de largura. Aqui no plástico é bem importante a gente cortar as laterais dele aqui, ó, na medida certinha, que ele fique bem retinho. E eu também vou usar o molde. Eu vou disponibilizar para vocês esse molde, mas você pode usar essa técnica que eu vou ensinar para fazer essa peça com outros moldes que você tenha de necessaire meia-lua, que seja nesse formato aqui, que a gente vai colocar o zíper no entorno. E para isso, vai servir aquele nosso gabarito também. Então, se você adquiriu esse gabarito aqui, que eu fiz em parceria com o Carrossel da Arte, você pode aproveitar essa técnica e reproduzir com esse molde do gabarito. E a gente também vai precisar de mais ou menos uns 65 centímetros de zíper para o tamanho do molde que eu vou passar para vocês, e também de viés para fazer o acabamento da nossa peça. Vou começar dividindo aqui a minha parte de tecido. Eu sempre faço desse jeito, que eu acho mais fácil do que ficar quiltando tiras muito curtas. Então desse jeito a gente já quilta a peça por inteiro e aí fica mais fácil. Então cortei aqui ao meio, né? Então eu vou ter duas tiras de 10,5 por 46. Aqui com o meu forro eu vou fazer a mesma coisa. Beleza. E agora eu vou começar a costurar o meu plástico aqui nessas duas tiras. A minha ideia é que esse plástico fique bem aqui no centro, entre os dois tecidos. Então para isso eu vou colocar o meu tecido virado direito com direito aqui com o meu plástico. O tecido de forro do outro lado. Ó, a gente vai fazer um sanduichinho aqui com o tecido principal e o tecido de forro, e entre eles vai estar o nosso plástico. E vou passar uma costura reta aqui. Na outra ponta do meu plástico, eu vou repetir o mesmo processo com esse outro lado da estampa. E daí, depois que eu fizer isso, vou jogar tudo pro lado direito e passar um pesponto de acabamento. Ó, gente, o pesponto que eu vou fazer é puxando aqui tecido e forro para um lado, o plástico pro outro. E aí vou passar uma costura aqui entre eles. E se você trabalha com máquina doméstica, pode ser um ponto decorativo que vai ficar ótimo. E eu vou passar a costura aqui só pra deixar tudo no lugar. Agora eu vou simplesmente repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado, do outro lado da minha peça. Prontinho, essa daqui é a estrutura que a gente vai ter da nossa peça. E agora eu vou dar uma vincadinha aqui no meio do meu plástico. Ó, vou alinhar aqui as partes de tecido e vou só vincar, mas bem de leve, pra sumir depois, porque é só pra gente poder encaixar o nosso molde. Aí, tenho a minha marca aqui, tenho a marca do meu molde também, ó, vou deixar ele dobrado ao meio. Vou posicionar ele aqui na minha peça. E eu vou riscar aqui no entorno do meu molde e depois eu vou espelhar ele pro outro lado. Eu não vou fazer isso aqui no vídeo porque eu vou ter que segurar e olhar bem onde está o plástico, então eu preciso de um pouquinho mais de atenção. Mas é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Eu vou só passar uma caneta aqui na parte onde tem tecido. Na parte do plástico a gente consegue riscar também usando uma caneta esferográfica, ela vai aparecer. E do outro lado, aí ó, é só jogar o molde pra lá, que aí eu vou ter o espelho aqui do meu molde. Pronto, risquei aqui o meu molde e agora eu vou passar uma costura aqui na parte onde tem tecido, exatamente em cima do risco que eu fiz,
pra segurar a parte exterior e forro. Então, eu vou fazer isso dos dois lados e aí depois que passar essa costura, que tiver tudo seguro, a gente corta o excesso do tecido. Prontinho, gente. Depois de cortar o excesso, esse formato aqui que vai ficar a minha peça. E agora eu vou costurar o zíper. Vou virar ela aqui pro lado do avesso. Pego aquele meu zíper grandão, abro ele inteiro e vou começar a costurar aqui no entorno da minha peça. E essa primeira costura vai ser bem na beirada, é só pra segurar o zíper no lugar mesmo, tá? Então vai seguindo aqui nas partes arredondadas. O zíper, ele vai encaixando conforme a gente vai costurando, não precisa fazer pique nele aqui na curva, porque senão ele pode acabar desfiando com o tempo. Então, o melhor mesmo é ir ajeitando. Esse zíper que eu tô usando é o zíper mais largo e eu acho mais fácil trabalhar com ele nesse tipo de peça. Mas se você só tiver do fino, também vai dar certo. Pessoal, importante, tô costurando o zíper com os dentinhos virados pra cima e também tô deixando uma pontinha aqui, ó, do zíper pra poder passar o cursor na peça depois. Prontinho o zíper costurado e agora só falta fazer o acabamento aqui da nossa peça. E para isso eu vou utilizar viés, tô usando o viés pronto, mas dá para usar o viés que você tiver em casa. E vou encaixar ele aqui do mesmo jeito que eu costurei o zíper, eu vou costurar o viés. A diferença é que o viés eu vou costurar nessa dobrinha aqui, ó. Eu não abro ele para costurar, eu costuro exatamente em cima da dobra, que dá uma margem de meio centímetro mais ou menos. Aí a gente vai aplicar o viés aqui no entorno todo. E depois vou jogar o viés lá pra frente e rebater aqui pelo lado do direito. Gente, agora pra rebater é bem simples, é do mesmo jeito que a gente sempre faz com o viés, só jogar ele aqui pra cima e passar a costura na beiradinha. A única coisa que a gente vai precisar ter cuidado é pra não passar a costura por cima do zíper, principalmente nessa curva aqui. Então vai sentindo aonde tá os dentinhos do zíper sempre que você for costurando pra não passar por cima deles. Gente, viés colocado aqui na minha peça, agora eu vou passar os cursores. Lembra que eu falei, ó, tem que cuidar com o zíper, porque é nesse formato aqui que o zíper tem que ficar, ó. Ele tem que ficar livre pra gente poder colocar o cursor. E essa parte da caixinha de leite aqui, a gente vai finalizar depois com o viés também. Eu vou alinhar aqui, ó, pela caixa de leite, vou colocar um clipe e vou aplicar aqui o meu cursor. Esse primeiro cursor eu vou passar e fechar inteira na minha peça. E o segundo depois eu coloco do lado oposto. Eu gosto sempre de colocar dois cursores nesse tipo de peça, porque aí a gente consegue controlar a abertura dela. Pronto, fechei aqui a minha peça. E agora eu vou passar um cursor aqui por esse lado e o outro pelo outro. E aí eu vou abrir com delicadeza aqui e virar pro avesso a minha peça. Prontinho, agora só falta fechar a caixa de leite da nossa peça e para isso é só encontrar, ó, como se fosse o centro aqui da parte de baixo com o zíper, alinha bem aqui e passa uma costura reta. E aí o acabamento eu vou aproveitar esse retalhinho que sobrou aqui do tecido de forro e vou fazer como se fosse um debrum. A gente vai costurar aqui direito com direito e aí depois joga pro outro lado, dobra de novo e faz igual no esquema do viés. Se você quiser fazer o acabamento aqui com viés, dá pra fazer também. Eu só vou aproveitar o retalhinho aqui já que sobrou.
Bom, pessoal, depois de desvirar a nossa peça, esse aqui é o resultado final. Aqui eu fiz o forro da minha utilizando tecido também, mas se você quiser utilizar bagum, também fica super legal, porque aí a parte interna dela vai ficar meio que impermeável. Então se você for carregar produtos de banho, alguma coisa assim, vai funcionar super bem. E eu também acabei pensando, enquanto eu tava gravando o vídeo, que dá pra gente fazer um negócio legal aqui com esse plástico. Se você utilizar um plástico mais fino, você pode cortar 2 camadas dele e colocar glitter por dentro ou alguma coisinha pra ficar dançando ali na sua peça, que eu acho que fica super bacana também e já é um grande diferencial. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e também compartilha com as suas amigas pra ajudar na divulgação desse vídeo. Tchau e até a próxima!